Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos a mais uma aula de ciências. Vamos separar os materiais para a aula de hoje? Então, verifica lá se o teu material está separadinho. O seu caderno de ciências ou as folhas de papel, para quem não tem caderno, o seu lápis de escrever, lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador, tá? Então, separa lá esse material. Como eu comentei com vocês na aula passada, nós vamos estar fazendo uma revisão, tá? Então, a aula passada foi a primeira parte da nossa revisão e a aula de hoje a segunda parte da nossa revisão, tá? Então, o caderno de vocês vai ficar assim. A data, pergunta para o adulto, a data de hoje, pula uma linha, aula número 27, tracinho ciências, pula mais uma linha, revisão, tracinho, parte 2. Anotem essas informações no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho.
Anotaram, pessoal? Fizeram a anotação certinha no caderno de vocês? Então, vamos lá. Vocês lembram dessa imagem? Eu mostrei essa imagem para vocês durante as nossas aulas, para a gente falar sobre as partes das plantas, tá? As partes das plantas chamadas superiores, tá? Então, quais são as partes das plantas? As flores, folhas, os frutos, caule, a raiz e as sementes, tá? Então, essas são as partes das plantas. No decorrer das nossas aulas, nós falamos um pouquinho sobre cada uma delas. Então, cada aula a gente falou uma aula só sobre raiz, uma aula só sobre o caule, uma aula só sobre as sementes e assim por diante, tá? Então, hoje nós vamos estar revisando tudo isso que a gente aprendeu, tá? Então, vamos começar? Então, vamos começar lá pela raiz. Foi a nossa primeira aula sobre as partes da planta, tá? Então, a raiz. Quem é a raiz? É a parte da planta que absorve água e sais minerais e transporta essas substâncias até o caule. Em muitas espécies, a raiz fixa a planta no solo, tá? Então, a raiz tem a função de absorver a água e os sais minerais do solo. Existem algumas raízes que fazem parte da nossa alimentação, tá? São usados aí na nossa alimentação. Um exemplo bastante interessante é a mandioca, tá? Então, a mandioca é um exemplo de raiz que nós usamos na nossa alimentação. Outro exemplo, a batata doce, a cenoura e também a beterraba. Tá? Então, são raízes, né, partes da planta, que são as raízes e que a gente usa na nossa alimentação. Nessa aula, eu também expliquei para vocês sobre o herbário. Vocês lembram disso? Eu convidei um botânico para falar um pouquinho, né, sobre o trabalho dele, sobre o que ele faz, e ele explicou um pouquinho para vocês sobre o herbário. O que é o herbário? É feito a partir de partes de plantas que são conservadas para estudo. Raízes, folhas, flores, caules, colhidos passam por um processo de desidratação, né? Retira-se a água delas e conseguem montar ali o herbário, tá, gente? Então, como a planta, ela, por vezes, algumas espécies, elas não ficam o ano inteiro, né, disponível ali para o estudo. Então, retira-se partes, né, dela, fazem o processo de secata, lembra que eu expliquei para vocês aí secata, né, que a gente desidrata, retira a água, né, dessa parte da planta e consegue colar nessas folhas e colocar qual é a espécie, qual parte da planta. E isso facilita o estudo dos botânicos, tá? Então, é um trabalho bastante interessante. Entendido até aqui? Então, vamos para o próximo. A próxima parte da planta que nós conversamos um pouquinho foi sobre o caule, tá? Lembram disso? Então, passamos pela raiz, que é a primeira, né, que fica embaixo ali no solo, e depois vem o caule. Qual a função do caule? Parte da planta que geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos. Lembrando que caule também é chamado de tronco, tá certo? Além disso, o caule transporta água e sais minerais da raiz até as folhas. E também o alimento, que é produzido principalmente nas folhas, tá? Então, o caule é feito com vários vasinhos, né, vasos bem fininhos, que transportam a água que está, né, na raiz, que a raiz vai absorver essa água, até as folhas. As folhas fazem o processo da fotossíntese e
esse alimento vai ser transportado para as outras partes da planta, também através do caule. Vocês lembram dessa aula? Lembram que a gente fez um experimento que eu provei para vocês que existem vasos condutores no caule da planta? Que eu peguei um copinho, coloquei água com corante e coloquei uma flor branca. E vocês lembram que aquela flor começou a ficar, com pontos vermelhos? Por quê? Porque o caule começou a absorver aquela água com corante e transportar para a flor. Por isso que ela começou a ficar com algumas cores diferentes, com cor, no caso, a cor vermelha. Tá? Então, para provar para vocês que dentro ali do caule existem esses vasos condutores. Tipos de caule que a gente pode encontrar na natureza. O mais comum são os caules do tipo aéreo, tá? Então esse que a gente encontra na cidade, nas florestas, esse é bastante comum. Existem também, gente, os caules aquáticos, tá? Como por exemplo ali a foto A Vitória Régia. Existem também os caules subterrâneos, como é o caso da batata, da bananeira e também da cebola. Na nossa alimentação, também a gente se alimenta de caules. Olha que interessante, né? Então, existem partes da planta que são os caules que a gente se alimenta também. Quem são eles? A cana-de-açúcar, tá? Para quem nunca experimentou a própria cana-de-açúcar, o açúcar que a gente se alimenta vem da cana-de-açúcar. A batata, a batatinha inglesa. Se vocês lembram, eu até mostrei, durante a aula como que a gente consegue estar plantando, cultivando batata inglesa na nossa casa. Lembrando que, gente, a batata doce é uma raiz, tá? A batata inglesa é um caule, tá? A cebola também é um exemplo de caule na nossa alimentação e também o palmito, tá? Lembrando também, gente, que o palmito que a gente compra no mercado, que vocês geralmente se alimentam, esse palmito ele foi tratado, e ele foi guardado ali dentro daquele frasco, O palmito verdadeiro é esse, conforme a imagem ali que a professora trouxe. O caule também faz parte, do dia a dia aí do ser humano, porque é bastante usado como escora de sustentação na construção civil. Interessante, né? Até aqui entendido, gente? Até aqui tudo tranquilo? Então tá bom. Então vamos continuar ali com a nossa revisão. Agora nós vamos falar sobre as folhas. Que interessante. Vamos relembrar ali um pouquinho sobre as folhas. Então ali, gente, eu coloquei as partes da folha, tá? Então nós temos a bainha que fica presa ali no caule, tá? O pecíolo e o que a gente chama de limbo, tá? Então o pecíolo que liga ali a bainha até o limbo. Tá? Então essas são as partes da folha. Eu até convidei vocês, gente, a observarem melhor as folhas. Porque quando a gente fala em planta, a gente sempre lembra das flores, porque são bonitas, porque são coloridas, tá? Mas eu mostrei para vocês que existe uma variedade enorme de folhas e que vocês poderiam começar a observar melhor essas folhas, tá? As folhas que têm apenas um limbo, são as mais comuns e são chamadas de folhas simples. Então, um exemplo, o abacateiro, tá? Então, essa é bastante comum a gente encontrar ali folhas do tipo simples. Temos exemplo também as folhas compostas, tá? São folhas cujo limbo é dividido e dessa divisão surgem os chamados folíolos. Então já observem que se comparado à folha do abacateiro, a folha composta ela é diferente, tá? Ela tem várias, ela é dividida em vários chamados folíolos.
Então, vocês aprendendo isso, vocês passam a observar melhor, né, as folhas ali que tem na sua casa, que tem no bosque perto da sua casa. Temos também as folhas chamadas de palmadas ou digitadas. Olha como ela é diferente também. Conversei com vocês também, gente, sobre o tamanho das folhas. Vocês lembram disso? Olha o tamanho dessa folha. É do tamanho do ser humano, né? É uma folha bem grande. E existem também as folhas muito pequenas. Então, observem ali, né, o dedo do ser humano e o tamanho dessa folhinha. Tá? Então, passem, gente, a observar melhor as folhas. Qual é a função das folhas? Isso é muito importante a gente relembrar. A folha tem a função de produzir o alimento das plantas através do processo chamado de fotossíntese, bem como liberar oxigênio, o que acontece através do processo de transpiração e de respiração, tá? Então, a folha, ela tem uma função, não que todas, né, as partes da planta são importantes, mas a folha, gente, ela é responsável pela produção do alimento, tá? Então, nas folhas, que acontece ali o chamado processo de fotossíntese, que produz o alimento da planta, tá? E esse alimento vai ser transportado para as outras partes ali da planta, tá? Então, as folhas que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. As folhas, gente, também fazem parte da nossa alimentação. Então, tem alguns exemplos de folhas comestíveis, né, que a gente usa na nossa alimentação. Então, o alface, né, então bastante comum, né, na casa das pessoas. A couve, também muito utilizada na alimentação. O espinafre, o manjericão, a acelga, a rúcula, a cebolinha e a salsinha. Cebolinha e salsinha é bastante usada ali para tempero, principalmente, tá? Eles têm um gosto bem característico. Então, nós usamos a folha também na nossa alimentação. E também, as folhas, elas podem ser usadas para fazer chás, né? Nós tivemos uma aula bem interessante ali sobre os chás. Então, eu coloquei alguns exemplos, tá, de folhas usadas para chás, mas existem outras, tá? Então, a hortelã é bastante usada para chá, a erva cidreira e o alecrim, tá? Como eu falei, existem outros exemplos também. Vocês podem perguntar ali para alguém da casa de vocês, né, que utilizem outros tipos de planta, né, para fazer chás. As folhas também são usadas na chamada cosmética, tá? Então, um exemplo, a babosa, também chamada de aloe vera. Então, pode ser usada, né, essa parte ali da folha para fazer uma mistura com outros produtos, né, de cosméticos, né? Tem gente que passa, né, somente essa parte mais viscosa no cabelo, né, para hidratar. E também existem vários produtos de cosméticos que são feitos a partir da aloe vera, né, a partir da babosa. A natureza possui belíssimas e curiosas folhas com formatos, tamanhos, margens do limbo e colorações tão diferentes que toda essa diversidade não pode passar despercebida. Que tal treinarmos o nosso olhar para observar essas variedades? Então, eu mostrei para vocês, né, vários tipos diferentes de folhas. Com esse conhecimento, vocês podem passar a observar melhor as folhas. Vamos continuar com a nossa revisão?
próximo assunto que nós conversamos foi sobre as flores. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre as flores. As flores existem por uma razão bem específica, para a reprodução da planta. Então cada parte da planta tem uma função importante, tá? A função das flores é a parte de reprodução. Aqui, gente, eu trouxe, né, as estruturas da maioria das flores. E durante a aula, eu também mostrei para vocês, né? Peguei uma florzinha e mostrei ali essas partes para vocês. Então, acompanhem lá a estrutura das flores. Então, elas possuem, gente, essa parte geralmente bem colorida, bem bonita, é chamada de pétalas, tá? Ali no meio, gente, nós temos o grão de pólen, que vocês também já, né, devem lembrar ali a função importante do grão de pólen. Temos também o tubo polínico, o ovário, que contém a célula feminina de reprodução, o androceu, que é a parte masculina de reprodução da flor, que produz, né, os grãos de pólen tão importantes, e o gineceu, que é a parte feminina de reprodução da flor. E logo ali abaixo, gente, observem que tem algumas pequenas folhas modificadas, que a gente chama de sépalas, tá? Então, abaixo ali da flor, a sépala, tá? Então, essas são as partes das flores. Por que, gente, as flores elas são tão perfumadas e tão coloridas? Como eu falei para vocês, quando a gente fala em planta, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as flores, porque elas são bonitas, elas são coloridas, elas são chamativas. E eu pedi até para vocês começarem a observar também as folhas, né? Tem tantas folhas diferentes que são tão bonitas quanto as flores. Mas por que será que elas são, né, perfumadas? Por que elas são coloridas, né? Por que elas têm essas características? As cores e o perfume são atrativos para os insetos e animais. Dessa forma, o pólen é transportado de uma flor para outra. Então, elas são perfumadas, elas são coloridas para chamar a atenção de insetos e de outros animais. Porque esses insetos e esses outros animais vão estar ajudando no transporte de pólen. Então, ajuda ali na reprodução daquela planta. Então, né, elas não são bonitas e perfumadas, né, para nós, seres humanos, darmos de presente, né, para as pessoas. Elas têm uma função muito importante na natureza. O que é esse processo chamado de polinização, que tanto estou falando aí na aula? A polinização é o transporte do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina, tá? Então, como eu já expliquei para vocês, a planta, gente, ela não consegue, né, andar, caminhar, né, se mover de um local para o outro. Então ela precisa da ajuda aí de alguns animais ou, né, até do vento, né, que ajuda ali no processo de polinização para que ela consiga se reproduzir. Observem essa imagem, gente, que nós temos uma abelha ali, ó, e todos, né, esses grãozinhos amarelinhos na pele, né, no corpinho dela, são grãos de pólen, tá? Então ela foi visitar uma flor, esses grãos de pólen grudaram nela, né, e ela vai visitar outra flor e vai estar transportando esses grãos de pólen. Olha que imagem bonita que a professora trouxe para vocês. Insetos, pássaros, morcegos e outros pequenos animais visitam frequentemente as plantas, auxiliando no transporte do pólen. Nas flores, os animais procuram o alimento, o pólen, o néctar. Então, gente, observe que nessa relação, ambos saem ganhando.
Porque a flor tem como, por exemplo, o néctar, que serve de alimento para alguns animais. Então, o animal vai até a flor procurando o néctar. Nele ficam grudados grãos de pólen e daí ele vai visitar uma outra flor e leva esses grãos de pólen, tá? Então, é uma relação ali onde os dois saem ganhando, os dois têm vantagens. Nesse processo, ambos os seres se beneficiam, pois os animais se alimentam e transportam o pólen que fica aderido ao corpo, propiciando a fecundação de outras flores da mesma espécie. Olha essa outra imagem ali que eu trouxe para vocês. Olha que interessante essa imagem ali do beija-flor. Bem bonito também, né? Então, continuando. O pólen, gente, vocês viram que ele, né, é como se fosse um pozinho, né? E esse pólen, ele pode causar alergia em algumas pessoas, né? Infelizmente. Aí tem algumas pessoas que falam que tem alergia a flores. Não é verdade, tá, gente? Não é a flor que a pessoa tem alergia. Na verdade, é alergia ao grão de pólen, tá? Então, a alergia ao pólen é um tipo de alergia respiratória, muito comum, que se manifesta principalmente na primavera. Pode causar sintomas como tosse seca, especialmente durante a noite, coceira nos olhos, garganta e nariz, por exemplo, tá? Então, na época da primavera, é bem a época que as plantas estão se reproduzindo, tá? Então, a maioria das espécies está se reproduzindo. Por isso que tem uma grande quantidade de grãos de pólen, tá? Então, por isso que, né, geralmente as pessoas sentem, né, alergia nessa época do ano. E você sabia, gente, que a flor se transforma em fruto? Vocês lembram disso que eu expliquei para vocês? Então, quando o grão de pólen, que é a célula reprodutiva masculina, chega até o gineceu, alcançando o óvulo, que é a parte feminina, acontece então a reprodução. E a partir, tá, gente, dessa reprodução é que essa flor, ou a parte do óvulo, ou alguma outra estrutura dela, vai começar a se transformar em fruto. Olha que interessante essa informação, hein? E como que a gente usa as flores, né? Então, qual é o aproveitamento que a gente tem das flores do nosso dia a dia? Presta atenção lá. Muito usada em enfeites, né? Então, nos jardins das casas. Tem pessoas que dão de presentes, tá? Então, as flores são muito usadas em enfeites para deixar mais bonito o lar. Também usada na fabricação de perfumes. Na nossa alimentação. Olha que interessante essa informação, né? Então, por exemplo, o brócolis e a couve-flor são alimentos, né? São flores que a gente utiliza na nossa alimentação. Continuando a nossa revisão. Já falamos sobre raiz, já falamos sobre caule, já falamos sobre folhas e agora nós vamos falar sobre os frutos, tá? Então, as flores passam por um processo após a fecundação e se transformam nos frutos. E os frutos também, né, têm uma função na natureza. Então, o fruto é o ovário desenvolvido da flor, tá? Então, observem ali na imagem, gente, que acontece o processo, né, de polinização, a fecundação e o que a gente chama de frutificação, tá? Então, a transformação da flor em fruto. Existem também os pseudofrutos. Alguns frutos se originam de outras estruturas das plantas, que não o ovário da flor. Eles recebem o nome de pseudofruto, que significa fruto falso, tá? Então, nem sempre, gente, vai ser o ovário da flor que vai se desenvolver e formar o fruto, tá? Pode ter outras partes dela também se tornarem frutos. Eu trouxe
trouxe aqui, gente, uma imagem das partes do fruto, tá? Então, observem ali. Nós temos a semente, que vai ser, né, o assunto que a gente também vai estar revisando hoje. O endocarpo, que é responsável pela proteção da semente. O chamado mesocarpo, que protege também, né, a semente. E o epicarpo, que é a casca. Tá? Então, eu trouxe ali um abacate porque é mais fácil de estar visualizando as partes do fruto. Principais funções dos frutos. Eles têm a função de proteger a semente, armazenar reservas e facilitar a disseminação da espécie, espalhando as sementes. Tá? Então, essas são as funções dos frutos. Não é só, né, servir de alimento ali para os animais ou para o ser humano, eles também têm função na natureza. Muitos frutos possuem substâncias açucaradas, cores vistosas e um cheiro gostoso que atraem alguns animais. Lembra que eu comentei com vocês que quando a gente vai estudar em ciências, existe uma quantidade gigantesca, né, de espécies de plantas, de animais. Então, o que a gente faz? A gente classifica para conseguir facilitar o estudo, tá? Então, os frutos também são classificados. Então, nós temos os frutos chamados de múltiplos, como é o caso do exemplo, é o abacaxi. Temos os frutos chamados de agregados, como exemplo, o morango. Os frutos simples, como exemplo, a pera. E esses frutos simples também possuem uma classificação, olha que interessante. Então, nós temos frutos simples do tipo carnoso. Olha o exemplo que eu trouxe ali, o tomate. Então, quem acompanhou a aula sobre frutos, lembra que eu falei do tomate, tá? O tomate também é um fruto. Existem, então, os frutos do tipo baga, que tem várias sementes. Então, o tomate é um exemplo de baga e também a goiaba. Tá? Então, tem várias sementinhas ali no meio. E tem o fruto do tipo drupa, tá? Que tem somente uma semente. Então, ali, o exemplo, a ameixa. Tá? Então, tem uma semente só. E existem também os frutos secos. Então, a gente tem os frutos carnosos, né? Como exemplo ali que eu dei o tomate. E temos os frutos secos. Quem são de exemplos? O feijão e também a avelã. Durante essa aula, eu também expliquei uma coisa muito interessante para vocês. Que nem todo fruto é uma fruta, tá? Então, o fruto, ele tem uma definição, tá? Então, o fruto é essa parte da flor que se desenvolveu, né, e que vai, né, passou pelo processo chamado de frutificação, tá? Então, temos vários exemplos de frutos. Então, por exemplo, a azeitona é um exemplo de fruto. A berinjela é também um exemplo de fruto. Só que a fruta, gente, ela tem uma outra definição, tá? Então, fruta é o termo usado para caracterizar um fruto de sabor doce, às vezes azedo, e que geralmente, né, é comestível, tá? Então, as frutas que a gente sempre conversa, né, a banana, a uva, o kiwi, o morango, tá? Então, tem essa característica de ter esse sabor, né, por vezes doce, né, por vezes um pouquinho mais azedo. Muito além de alimentos custosos e naturais, as frutas são ricas em diversos nutrientes, que oferecem benefícios incríveis e essenciais para o organismo. Então, continuando a nossa revisão, que agora a gente vai falar sobre as sementes.
Então, quando a gente fala de planta, a gente fala de flor, a gente fala de fruta, de fruto, mas eu também mostrei para vocês que as sementes também são muito interessantes de estudar, né? Então, observem a variedade de sementes. Eu espero que depois da aula de sementes, vocês tenham aprendido a observar elas. Então, você comeu uma fruta, você comeu um fruto, né? Você observar a semente, observar o tamanho dela, observar a cor dela, tá? As características que ela tem, tá? Então, as sementes também são muito importantes. A semente também tem uma função, né, gente? Como eu falei para vocês, tudo na natureza tem alguma função. A semente é o óvulo maduro contendo o embrião. Tá? A semente apresenta a seguinte estrutura: um revestimento que garante proteção ao embrião, os nutrientes que ajudarão a planta no início do seu desenvolvimento e o embrião, né, que logo após o desenvolvimento dará origem a uma nova planta. Quem acompanhou essa aula, lembra que eu abri, né, um feijãozinho e mostrei ali o embriãozinho para vocês, tá? Então o embrião, né, uma parte bem pequenininha ali que fica na semente, tá? Essa estrutura maior ali são os nutrientes. Então, para o embrião começar a germinar, ele precisa desses nutrientes. Funções das sementes: proteger o embrião e fornecer nutrientes para o desenvolvimento inicial da planta. Então, observe ali o feijãozinho, tá? Então, o feijão ele tá ali no solo, tá? E ele vai ter, né, uma reservinha ali de nutrientes, aonde ele vai começar a se desenvolver, tá? Até ele conseguir sair ali do solo, porque o solo ele é escuro, né? Depois que ele sai, ele vai formar as primeiras folhas e essas folhas podem começar a fazer a fotossíntese, né? De produzir o próprio alimento, né? Mas primeiro ele precisa dessa reserva de alimento. As sementes também são responsáveis por garantir a dispersão da planta. Então, novamente lembrando, a planta ela não consegue se movimentar e ela precisa, né, que outros agentes, né, polinizadores, outros animais, levem essas sementes para outros locais, né, para que ela consiga germinar e crescer em outros locais, tá? Então, quem faz, gente, essa, né, dispersão das sementes? Quem que ajuda nessa dispersão de sementes? Os animais, a água, por vezes a água, o vento e também tem o processo de autocoria, né, que eu expliquei para vocês, né, que o próprio fruto ele explode, né, e libera as sementes. As sementes também fazem parte da nossa alimentação. O feijão, né? O feijão tá ali, né, direto no nosso dia a dia. Então é um exemplo de semente que a gente usa na nossa alimentação. O amendoim também, a ervilha, o gergelim. Existem sementes de girassol, erva doce, mostarda, abóbora, tá? Talvez essas não façam muito parte da alimentação de vocês. Mas tem pessoas que optam aí por estar se alimentando dessas sementes também, tá? Mas é importante que vocês saibam que são sementes comestíveis. Entendido até aqui? Então, se vocês lembrarem bem, nós encerramos todas as partes das plantas superiores, né? Encerramos ali com as sementes. E numa das nossas últimas aulas, nós falamos sobre um assunto bem interessante, que foram as plantas medicinais. Lembram disso? Então, quem são elas? As plantas medicinais são aquelas que ajudam na cura ou no tratamento de várias doenças. As plantas medicinais normalmente são utilizadas após a indicação de amigos e familiares, uma vez que poucos médicos indicam o uso desses produtos. Tá? Então, gente, geralmente a indicação vem de algum familiar, né? De qual planta que nós podemos utilizar.
Mas para a gente utilizar as plantas medicinais, precisamos ter alguns cuidados. Cada indivíduo responde de uma maneira única diante de um alimento, né? Ou seja, até de uma planta medicinal. Antes de usar qualquer planta como remédio, procure saber se ela serve para a doença que você quer tratar. Utilizar sempre água limpa, filtrada ou fervida para produzir algum chá, para preparar algum chá. O chá deve ser preparado e consumido no mesmo dia. Caso esteja utilizando algum remédio, não utilize plantas medicinais. Evite colher plantas na beira de rios com água poluída ou próximas a lavouras que utilizam agrotóxicos. E também, gente, conheçam as plantas tóxicas, que foi o último assunto que nós estudamos durante as nossas aulas. Então, nós falamos sobre as plantas medicinais e também sobre as plantas tóxicas. Quem são elas? São espécies de vegetais que apresentam compostos que podem ser prejudiciais aos seres humanos e também a outros animais. O que elas podem causar, gente, nos seres humanos? Então, algumas espécies, gente, não todas, quando ingeridas, podem causar enjoo, vômito, cólica, diarreia, tontura, queimação, salivação intensa, inchaço dos lábios, dificuldade de engolir, asfixia, dificuldade de respirar e ataque cardíaco ao coração acelerado. Algumas plantas, gente, são tão perigosas e prejudiciais que podem causar alucinações e até a morte, tá? Então é muito importante conhecer quais são as plantas tóxicas. Outras plantas, gente, você não precisa ingerir. Você vai falar assim, professora, mas eu não vou comer essa planta, tá? Mas, por vezes, só o contato com ela, tá? Só de você chegar perto dela, só de você encostar nela, ela pode causar dificuldade de visão ou irritação, tá? Em contato com a pele, pode provocar vermelhidão, coceira e surgimento de bolhas e também inchaço, tá? Então, devemos conhecê-las. Então, vou passar o nome de algumas para vocês. A Comigo Ninguém Pode, copo de leite, a chamada espirradeira, a trombeteira, tá? Então são exemplos de plantas que podem, nos prejudicar. Algumas dicas, gente, importantes que devem ser seguidas. Evite, então, deixar plantas tóxicas em locais de fácil acesso para crianças e animais, porque crianças geralmente não conhecem, né? Crianças muito pequenas, vocês já estão espertos, né? Vocês já conhecem quais são as plantas tóxicas. Antes de você comprar essa planta, né? Você saber se ela tem algum risco, né? Vocês viram que as plantas, elas são muito bonitas, né? Então as pessoas querem ter nos seus jardins, mas é importante saber se essa planta ela é tóxica. Ensine as pessoas da casa, mesmo os adultos, né? Quem são as plantas tóxicas. Então, se você possui na sua casa, sempre mostre para as outras pessoas. Tenha cuidado redobrado com as plantas que liberam látex, como é o caso da coroa de Cristo, tá? Esse látex também causa irritação na pele ou mucosas, né? Como, por exemplo, na boca, nos olhos. Oriente crianças a não brincarem com plantas, especialmente aquelas sabidamente tóxicas. E não faça ingestão de plantas que você não conhece ou não tem informações sobre a toxicidade. Não prepare chás caseiros ou remédios sem orientação. Então, sempre perguntar para alguém se você pode estar, fazendo um chá com aquela planta. Gostaram da nossa aula de revisão, gente? Olha quanta coisa interessante a gente relembrou sobre as nossas aulas de ciências. Espero que vocês tenham gostado. Vamos começar o terceiro trimestre com um assunto novo e bastante interessante. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!